capítulo 5 de João, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: quer ser curado? Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Pai. Ó Deus, ministra em nossos corações, muda a nossa história, corrige o curso da nossa vida, Pai, através do poder da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito venha agora, Senhor, com liberdade em nossos corações, trazer, ministrar, ó Deus, plantar semente bendita, Pai, segundo a Tua vontade, que essa semente possa germinar, brotar e produzir frutos que sejam para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Esse milagre, seguindo aqui a narrativa do evangelho do evangelista João, o apóstolo João, foi o terceiro milagre realizado por Jesus. O primeiro ali, a transformação de água em vinho. O segundo é a cura do filho de um oficial do rei. E aqui a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Tanque de Betesda, a palavra Betesda significa casa de misericórdia. Antes de ministrar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, eu queria pontuar algumas coisas para que você fique tranquilo e se concentre naquilo que o Senhor quer falar ao teu coração nessa manhã. Esse texto, ele é cercado de polêmicas, é cercado de discussões milenares. Isso quando lemos esse texto, quando se ministra, e essas discussões são feitas por exegetas, por biblicistas, por especialistas em Bíblia, em história bíblica. E já vou dizendo para você que eu não tenho a pretensão e nem capacidade e condição para tirar essa dúvida de vocês. Então, passo. Mas eu queria só pontuar algumas coisas para que você não se concentre nessas discussões e concentre naquilo que é essencial. Aqui sempre se perguntam: será que existia realmente um anjo? Será que havia cura realmente
nesse tanque, e sempre surge essa pergunta, fica essa dúvida: era real isso? Esse sobrenatural acontecia realmente? Ou era um mito? Ou era uma superstição judaica ali na região? Então quer dizer, amados, que a Bíblia não nos dá essa informação. A informação que temos, segundo os especialistas, é que o versículo 3b e todo o versículo 4 não se encontram nos manuscritos mais antigos. Por isso, quem está com a NVI aí vai ver que nesses dois versículos há um colchete ali em cima, e no rodapé há essa informação, que esses versículos não se encontram nos manuscritos mais antigos. Também não se sabe por que lá não encontra e depois nos outros manuscritos eles estão. Também não existe essa informação. Então não dá para afirmar. Aliás, não é importante, porque se esses versículos, o 3 e o 4, não está nos manuscritos mais antigos, isso não é a garantia, não garante, a palavra não informa se esse milagre realmente existia ou não. Mas ainda que esses versículos estivessem nos manuscritos mais antigos, também não seria garantia de que os milagres aconteciam. Então, ou seja, eu não vou correr o risco aqui de dizer alguma coisa que a palavra não diz, sendo que homens estudados, extremamente muito mais capacitados. Se você for consultar aquele exegeta preferido, respeitado, coerente, que você segue, o exegeta X, você poderá ver lá que ele defende que era um mito. Aí você procura o exegeta Y, respeitado, coerente, bíblico, ele vai dizer que ele acredita que o milagre acontecia. Então, eu passo. Pedro um dia diz assim: olha, Paulo escreve coisas que são difíceis de entender. Se Pedro tinha dificuldade de entender texto bíblico, quem sou eu de querer resolver todas as coisas? Então vamos deixar essa questão de lado, tá bom? E vamos naquilo que realmente importa. E o importante aqui, isso a Bíblia afirma, que havia um paralítico, 38 anos ali à beira daquele tanque. Por inferências entendemos que ele não nasceu paralítico. Ele viveu um tempo bom, andando normalmente. Em algum momento ele ficou paralítico e ficou lá na beira desse tanque por 38 anos aguardando uma cura. Então isso o texto afirma. Afirma também que Jesus tem um encontro com ele e que curou. Tirou ele da paralisia depois de 38 anos. A Bíblia aqui diz que Jesus, depois de curar o filho do oficial do rei, ele sobe para Jerusalém, porque estava acontecendo uma festa lá em Jerusalém. E Jesus participava normalmente dessas festas judaicas. Então ele subia. E o que chama a atenção aqui, que Jesus, nosso Senhor, o amado, ele abre mão ou adia a sua ida à festa para deparar num tanque de miséria. Ali diz que havia ali um monte de pessoas. Imagina um lugar depressivo como esse, um ambiente triste, cegos, mancos, paralíticos, ali aguardando se verdade ou não, mas eles criam, por isso estavam ali, de que em algum momento, a Bíblia diz que de vez em quando, mas o que? Era uma vez por ano? Era no ano novo? Era no mês de junho? Era várias vezes ao ano? Em que momento que iria aparecer esse anjo? E que a água fosse agitada? E aí o primeiro,
que pulasse na água nesse momento lá, esse seria curado. Aqui eu vejo alguns problemas da seletividade. Primeiro, a seletividade. Por que só cego, manco e paralítico? Havia outras enfermidades. Por que só 3? Outra coisa, um ambiente. A gente reclama do SUS aqui. Quando a gente for reclamar do SUS, leia esse texto. Não estou dizendo que o SUS é bom não, viu? Mas eu nunca imaginei que pudesse ter alguma coisa pior do que o SUS. Porque aqui não havia fila, não havia ficha, não havia seleção de quem estava mais ou menos de urgência ali. Era cada um por si. Cada um por si, se vire. O tanto é que tinha um paralítico há 38 anos lá. Cada um por si, aguardando a água se agitar. Eu imagino a correria. E é interessante que o cego podia correr, mas não enxergava. Olha a situação. O cego ele podia correr, mas não via. O coxo enxergava, mas tinha dificuldade para correr. E o paralítico dependia que alguém o levasse. Então, um ambiente de muita tristeza. Um ambiente de extrema depressão. E Jesus adia a sua ida à festa, um lugar de alegria, um lugar de celebração. E vai a esse lugar. E nesse lugar, no meio de tantas pessoas, uma pessoa chama a atenção de Jesus. O texto diz no versículo 5 que um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube, na corrigida diz, e sabendo que fazia 38 anos, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então o que chama a atenção de Jesus foi a perseverança, a persistência desse homem. Não foi a paralisia em si, porque outros paralíticos lá estavam, outros mancos lá estavam, cegos lá estavam também. Mas o que desperta a observação de Jesus, o que chama a atenção de Jesus, foi a persistência e a perseverança desse homem, 38 anos, numa situação de absoluta impossibilidade, de incapacidade, mas ele está ali há 38 anos, aguardando, esperando numa cura. Esse homem, certamente por algum tempo, a família levava ele ali. Mas chega um tempo que, infelizmente, a família acaba excluindo, porque ninguém aguenta, fica lá 38 anos acompanhando um paralítico na beira de um tanque, esperando uma cura que não vem. Ele acaba sendo excluído até do ambiente familiar. Muitas vezes ele auto se exclui. Porque a pessoa com necessidade... Um dia me perguntaram para mim se eu tinha medo de morrer. Eu falei: não, se eu morrer eu vou para o céu. O medo não é morrer. A preocupação é você envelhecer e ficar inválido. Eu não vou negar, essa preocupação a gente tem. Ficar dependente. Ser paralisado. E paralisar as pessoas à volta da gente. Porque se eu ficar paralítico, aquele que andar comigo vai diminuir o passo também. Vai diminuir as suas... Eu estou falando aqui, amado, não é que deva ser assim, mas é assim que acontece. Por mais que a pessoa ame, mas é um fato. As pessoas têm a vida agora conduzida pela limitação de outro. E às vezes aquele que é limitado, ele sente isso na pele. Além da paralisia, ele se sente como um estorvo na vida de uma outra pessoa. Então eu fico imaginando a mente e o coração de uma pessoa dessa forma.
Ele acaba ele mesmo se auto-excluindo. Se a gente for em ambiente de Cracolândia, tem muita gente ali que não gostaria de estar ali. Mas ele está num nível de dependência química tão grande, que chega um momento, no momento de lucidez, ele diz assim: a minha família não merece isso. Os meus pais não merecem conviver com uma situação dessa. E aí sai e vai morar na sarjeta, para não trazer esse tipo de preocupação à família. Então eu acredito, a Bíblia aqui não diz, mas eu acredito que um diálogo, Jesus não chegou do nada ali e falou que ia ser curado. Não, Jesus sentou com esse homem, foi procurar entender a situação dele. E aqui eu quero abrir um parênteses: Jesus, ele entende o teu drama, Jesus entende a tua situação, Jesus entende aquilo que você está passando, e Jesus pode trazer a solução do teu problema, seja ele qual for. Mas eu acredito que um diálogo foi estabelecido ali entre Jesus e esse homem. E vem a pergunta, uma pergunta direta de Jesus a um homem paralítico há 38 anos, aguardando um anjo agitar as águas para que alguém levasse ele. Quer ser curado? Talvez um de nós fale: você está brincando, né, Jesus? Não, eu estou aqui porque eu gosto aqui, vim tomar um sol, me bronzear, bater papo, né? É tão gostoso estar aqui. É para isso que eu vim aqui. Mas não, o paralítico não respondeu assim. Ele traz lamúrias. A decepção, a desilusão, a desesperança desse homem era tão grande. Ele não tinha outro recurso. Talvez o relacionamento com a família há muito tempo já tinha sido cortado e não tinha para onde ir. Então o lugar dele era ali. Era ali que ele ficava. Ele disse: Senhor, eu não posso. Eu não posso. O que ele diz? Disse o paralítico: Senhor, primeiro diz, eu quero dizer o seguinte: eu não posso ser curado, porque eu dependo de lá. Ele não conhecia Jesus. O texto que diz lá na frente que ele não tinha a menor ideia de quem era Jesus. Senhor, eu não posso, porque eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou mais um número aqui, nesse meio aqui. Ninguém olha para mim. Ninguém se preocupa com a minha situação. Ninguém se preocupa com a minha dificuldade. E tem mais. Além de ninguém se preocupar, eu até tento ir, se arrastando, né, talvez. Mas enquanto estou tentando entrar, o outro vem e passa à minha frente. Você já entrou no ônibus, cansado? Aí você olha aquele lugarzinho ali e fala: agora eu vou sentar. Aí vem uma senhorinha idosa, senta. Senta, eu vou em pé. Aí você fica assim, ó, olhando, vê se algum banco ali vaga, aí vaga outro. Aí quando você vai para lá, outro senhorzinho senta. Você está na fila do banco, daqui a pouco a moça lá chama que alguém lá para passar na sua frente. Agora você imagina isso durante 38 anos. As pessoas passando na sua frente sempre. O anjo chegou, é agora. Na eventualidade que tinha um anjo lá. A água se agitou. Porque é importante que, voltando ao que eu comentei no começo, o versículo 5... aliás, o 7, esse está em todos os manuscritos, viu? Aqui o homem afirma que as águas eram agitadas. Ele não fala que é o anjo, mas diz que as águas eram agitadas. Esse versículo está em todos os manuscritos. 38 anos aguardando
E quando ele tenta ir se arrastando, alguém entra e toma o lugar dele. E Jesus aparece. A pergunta de Jesus está dizendo para ele o seguinte: ok, você não pode, ninguém te leva, as pessoas passam à sua frente, mas eu estou oferecendo para você a possibilidade de você levantar e andar. Eu estou oferecendo para você a possibilidade para que você saia dessa situação. Literalmente é o que Jesus está dizendo para esse homem. Não é o anjo, não é a água, é a ordem de Jesus. Jesus faz uma pergunta direta, recebe uma resposta evasiva, e ele dá uma ordem diretiva e imperativa: levante, tome a tua cama e ande. E interessante, ele obedeceu. Não sabia quem era Jesus, não o conhecia, não fazia a menor ideia de quem era, mas a Bíblia diz que esse homem levantou, pegou a sua maca e andou. Amém? Agora, o que isso aqui serve para nós, amados? O que eu tenho a ver com isso? Não tem tanque de Bethesda aqui na Taboão da Serra, mas se a gente for analisar, tem bastante, viu? Situações parecidas como essa aqui está cheio. É que a gente vive em casa, né, abrigado, no nosso dia a dia, reclamando, lamuriando, choramingando, passando à frente dos outros, não levando ninguém até a beira do tanque, e está cheio de gente aí há anos aguardando uma cura, aguardando uma ajuda, aguardando que alguma coisa chegue. Aqui cabe uma pergunta para nós, amado: qual é a tua paralisia? O que te paralisou por tanto tempo? Que planos que você estabeleceu na sua vida e que tentou, que investiu, você planejou, você idealizou coisas na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua casa, na tua família, com teus filhos, ministerial. E você pegou uma caneta no coração e começou a escrever, ou no papel, e papel aceita tudo. Tudo que a gente põe no papel é tão fácil, está tudo certinho. E quando chegou na prática, as coisas começaram a sair errado. Você contava com pessoas e essas pessoas não corresponderam. Você esperava muito, depositou a esperança e o sucesso de planos e objetivos em outras pessoas, queridas até, mas essas pessoas falharam. E muitas vezes nós passamos a vida carregando um monte de frustrações, acumulando frustrações. E quando nós temos um histórico de acúmulo de frustrações, nós começamos a perder a visão. Nós começamos a não enxergar, a não visualizar mais nada na nossa frente, a não ser desânimo. Eu não consigo, eu não posso, já tentei inúmeras vezes, e olha o resultado que recebi. Desisto. Muitas pessoas estão paralisadas na vida, desistiram de viver. Então qual é a pergunta? Qual é a tua paralisia? No que? Ou o que te paralisou? Ou quem te paralisou? Qual o nível de frustração que você está
vivendo hoje? Qual o motivo da tua desesperança? A pior coisa que pode existir na nossa vida, amado, é você não ver horizonte. Nós podemos viver a vida, passar por aqui a vida toda e partir para a glória sem alcançar os nossos objetivos, mas sem desistir deles. Porque quando nós desistimos dos nossos sonhos, quando nós desistimos dos nossos projetos, quando nós desistimos das nossas metas, nós nos tornamos mortos-vivos andando para aqui e para colar. Então, o porquê você, se é o caso, está desesperançado? Uma pessoa desesperançada, uma pessoa frustrada, desiludida da vida, ele tem a tendência em fazer igual esse paralítico, culpar as pessoas. Passar a transferir a responsabilidade para outro. Ele se omite. Ele acha que está fazendo tudo certinho. O problema são os outros. Será que muitas vezes nós não nos encontramos assim? Você conversa com um casal em litígio. Ao conselheiro de casais, o conselho que sempre damos: se você pegar um casal em pé de guerra, nunca se reúna imediatamente com os dois, porque você não vai conseguir aconselhar, você não vai conseguir falar, você não vai conseguir ouvir. A conversa se iniciou acusações, é um acusando o outro, é você, por isso, por aquilo, é uma acusação, você não consegue falar. Então primeiro deixa a poeira baixar. Reúna com um, o marido reúne com o marido, pega a esposa, reúna com a esposa, abaixa os ânimos, abaixa a poeira, abaixa a fumaça, aí sim, aí é momento de sentar com o casal, porque senão ali é um mar de acusações. E muitas vezes a poeira baixou, o conflito aparentemente cessou. Aí você pergunta: quer a solução, a resolução do seu casamento? Queremos, mas não quer levantar, mas não quer pegar a maca, mas não quer andar, quer permanecer do jeito que está. E as coisas não irão mudar se nós não mudarmos antes. Se não houver disposição de mudarmos, de tomarmos atitudes. O problema, amado, desse povo aqui é que muitas vezes nós ficamos nessa vida aguardando só o sobrenatural. Nós queremos viver só de sobrenatural. Nós queremos levantar de manhã, vem um anjo lá, igual trouxe pão assado para Elias, já está na mesa quentinho lá, uma jarra d'água, aí no almoço tem um banquete, e você vai lá na conta, tem gente aí sonhando de encontrar dinheiro na conta, sem trabalhar. E nós não estamos aqui dizendo, amado, que o sobrenatural não existe. Mas nós somos humanos, amados. E glória a Deus que nós somos humanos. Um dia minha mãe foi na escola, quando era garoto ainda, né? E na reunião de pais e mestres. E quando chegou a vez da minha mãe, mas eu quero saber do Mário Lúcio aqui, ó. Aí o professor olhou para mim assim, olhou para minha mãe: ó, dona Maria, eu não vou dizer que o Mário é um diabo, que é um satanás. Aí já me deu até um alívio, né? Foi glória a Deus, né? Mas também não é nenhum anjo também, viu? E chegou em casa, já que você é humano, não é anjo nem diabo, então é humano, então você vai apanhar. Qual é a tua paralisia? Ou o que paralisou na tua vida? E o que você está fazendo para mudar essa história? Você tem a tendência em culpar os outros? Claro, amado, que às vezes existem situações que há interferências externas.
Mas o Senhor Jesus, Ele nos trata individualmente. Olha que Jesus procurou ali, no meio de tantas pessoas, Jesus procurou um homem. Porque é assim que Jesus nos trata. E quando Ele começou a se lamuriar e reclamar dos outros, talvez Ele esperasse que Jesus fosse lá e desse uma bronca em todo mundo. Ô pessoal, que falta de solidariedade é essa? Vocês só pensam em vocês? Talvez a expectativa fosse essa. Jesus nem deu ouvido, nem deu bola que Ele falou: meu amigo, levanta, pega a tua cama e anda. Para de reclamar. E muitas vezes nós precisamos ouvir essa ordem, amado. Muitas vezes nós precisamos ouvir essa ordem. E essa ordem só quem pode nos dar é Jesus. Esse homem não conhecia Jesus, mas ele parou, ele ouviu. Nós queremos mudar as coisas na nossa vida, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir o que o Senhor tem a falar para nós. E às vezes nós até nos dispomos a ouvir, mas não estamos dispostos a praticar, a obedecer. Por mais absurda que seja a ordem dada por Jesus. Até porque a ordem de Jesus nunca é absurda. É sempre coerente. Amado, Jesus está oferecendo, não sei qual é a tua expectativa para esse ano. Eu não sei que maca que você trouxe de 2019 para cá. Mas Jesus está oferecendo para você hoje a oportunidade, a possibilidade real de sair da beira desse tanque, de sair. Que milagre aconteceu agora ali, sumiu o relógio dali, posso ir até 2 horas. Que horas são aí, gente? 11h40? Nossa, eu olhei, ele estava ali, eu olhei, não está mais? Deixa ele atrasado mesmo, irmã. Falei, o anjo passou ali, ele levou o relógio, velho. E eu queria passar para os irmãos aqui algumas aplicações, algumas atitudes práticas na nossa vida. Primeiro, amado, faça um resumo. A Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Então faça um autoexame e um resumo dos teus sonhos, dos projetos, em todas as áreas. De coisas que você estabeleceu na sua vida e as dificuldades vieram, chegaram, alguma pessoa te desestimulou. Eu aprendi, amado, que quando eu vi uma coisa na minha, uma ideia, um plano para fazer, eu procuro falar com menos pessoa possível. Porque você fala com 10, pelo menos 9 vai dizer assim, não vai dar certo. E eu já recebi muita palavra desse jeito e veio com um balde de água fria na minha cabeça. E eu desisti da ideia. E depois você vê lá na frente alguém que pegou a mesma ideia e foi bem sucedido. Você fala, por que eu desisti? Porque ouviu palavras de quem não está interessado em te ajudar. Não está interessado em que você consiga e cresça em alguma coisa. Então, examine o que ficou paralisado para trás. Segundo, feito isso, observe o que você fez e tem feito para que essas coisas realmente se realizem, se concretizem na sua vida. É você, não sou eu. Observe o que você tem feito. Feito isso, quais são os resultados que você tem alcançado naquilo que você tem feito? Qual tem sido o resultado? Que fruto você tem colhido? Outro. Tenha certeza
de que realmente deseja uma mudança. Lembra da pergunta de Jesus para esse paralítico? Quer ser curado? Será que realmente nós queremos mudança na nossa vida? Mudança na nossa história? Então tenha absoluta certeza de que, de fato, que tem pessoas que não querem mudança não, viu? Tem pessoas que gostam de sofrer. Tem pessoas que gostam de ser acariciado. Tem pessoas que gostam de ser chamado de coitadinho. Todo mundo em volta dele, fazendo cafuné, né? E aí vai lá e faz isso, acaricia ele. Tem pessoas que adoram isso. E aí não quer mudar. Mudar para quê? Tá gostoso. Um cafunézinho, uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali. Então tenha realmente certeza que deseja uma mudança. Agora, se deseja mudança, esteja preparado para o custo. Concorda comigo que toda mudança tem custo? É que a gente acho que não tem. Quer ver? Olha, a turma dizia para mim que eu estava gordo. E não era mentira não, eu estava gordo mesmo. Ainda estou ainda. Estava menos gordo, estava mais gordo. E hoje estou menos gordo. Mas Mário, você precisa fazer um regime, você precisa fazer isso. Eu falei, gente, eu não como. Até parece que vento engorda, né? Não, gente, eu não como. Gordo não fala sempre assim? Não é desculpa de gordo? Não, eu não como. É uma besteirinha aqui, uma besteirinha lá. Não sei por que eu engordo. Tem que ir para a NASA para ser estudado, né? Aí agora a minha glicose subiu, foi lá em cima, e eu me assustei. E eu comecei a elaborar eu mesmo, Dr. Mário, elaborar um plano para reeducar a minha alimentação, tirando coisas que agridem o pâncreas, enfim. Me tornei um especialista nisso. E comecei com o objetivo de regular a glicose, a fazer essa alimentação agora nova. Eu emagreci 10 quilos, ou seja, eu comia muito sim. A glicose me fez descobrir que eu era um glutão. Comia mais do que precisava, comia mais do que devia. 10 quilos em 2 meses. Eu nem sei como é que a glicose está. Preciso fazer exame, mas o peso eu perdi. De carona nisso aí. E por último, amado, ouça o que Deus diz para você a respeito dos seus sonhos. Se estão de acordo com a vontade dele. Muitas curas Jesus realizou, perguntava a fé. Interessante que esse paralítico aqui nem precisou da fé dele. Normalmente Jesus seria feito conforme a sua fé. Esse aqui não tinha fé, ele estava descrente. E Jesus ainda curou. Jesus é soberano. Ele não há o que ele não possa fazer, ele faz o que ele quer, com quem ele quer e na hora que ele quer. E aqui finalizando, amado, Deus não quer que nenhum dos seus filhos vivam prostrados. Isso é uma verdade, amados. Isso é uma verdade absoluta. Acredite nisso. Deus não quer ver nenhum de seus filhos sentado na beira de um tanque aguardando migalhas. Por isso, ele dá uma ordem, é imperativo: levante-se. Levante-se e ande. Esse termo levante-se, muitas vezes a gente não dá muita atenção, mas ele é imenso na Bíblia. Quer ver alguns exemplos aqui? Lá em Mateus fala de outro paralítico, que Jesus encontra com ele e ordena: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ao filho da viúva de Naim, que havia morrido, Jesus ressuscita e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. A Abraão, Deus disse: levanta-te e percorre essa terra. A Josué ele disse: levanta-te, pois agora você vai passar o Rio Jordão. Ninguém sentado, deitado faz alguma coisa, amados. Para Elias,
O anjo do Senhor disse: levanta-te e coma. Elias, ele havia derrotado lá os profetas de Baal e agora está correndo de uma mulher. Ele estava correndo porque Jezabel queria matá-lo. Ele se esconde. E depois ele chega para o anjo e diz que queria morrer. Se ele queria morrer, ficasse com Jezabel. E o anjo manda ele comer, ele come e deita de novo. Está lá em 1 Reis 19, capítulo 5, 6 e 7. Aí o anjo fala: ô meu amigo, levanta e come e começa a andar, porque tem coisa para fazer. Aí ele levanta de novo, tem um pão lá assado, lá uma jarra d'água, ele come e vai fazer o que deveria ser feito. Jonas é outro, que estava com medo dos ninivitas, de entrar lá, de ser morto em Nínive, e depois ele queria morrer. Depois que Nínive se converte, ele queria morrer, porque não entrou lá em Nínive. Teria um prazer em matá-lo. A palavra diz para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A Jeremias diz o Senhor: levanta-te para descer a casa do oleiro. Até para descer a gente tem que levantar. A Jeremias, a palavra diz: levanta-te para descer a casa do oleiro. A Pedro disse o anjo: depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Está lá em Atos. Para Ezequiel ele disse: levanta-te para ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Se levanta. E para a igreja, para o povo de Deus, a palavra de Deus diz o seguinte: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amados, se nós quisermos ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida, precisamos nos levantar. Precisamos nos levantar. Muitos estão fisicamente em pé, mas espiritualmente deitados, espiritualmente prostrados, frustrados, desesperançados, desiludidos com a vida. Mas Deus está dando uma palavra para você nessa manhã. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isso está lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Põe-te em pé. É o Senhor falando. E eu vou falar com você. Eu vou ministrar na sua vida. Muitas vezes, amado, quando nós estamos desanimados, nós precisamos ouvir de Deus uma ordem séria, imperativa, dessa forma. Deus precisa pegar no nosso ombro assim, apertar mesmo. Sabe quando você aperta o ombro assim? Minha mãe fazia assim, e dói. Cabra, levanta-te e anda. E por último, amado, lá nós falamos de 3 ordens, mas há uma 4ª ordem, que depois Jesus encontra com esse paralítico lá no templo e diz para ele: a você, meu amigo, que vida nova, né? Você está curado, está aí andando, livre, independente, mas tem uma coisa: não peques mais, para que não lhe aconteça algo ainda pior do que aquela paralisia. Será que pode existir coisa pior do que uma paralisia? Existe, amados. A separação de Deus, a ausência de Deus, é pior do que uma paralisia física. Eu creio, amado, há várias conjecturas aqui. Mas eu penso que... Por que Jesus manda ele pegar a maca? Desce a maca lá, caramba. Anda, é isso que importa. Não, levanta-te, mas vai lembrar
infeliz da maca. Pega essa maca e criou um problema danado, que os judeus ficaram incomodados com ele andando com aquela maca. Porque, sabe, amados, muitas vezes nós saímos do problema, mas deixamos a nossa maca no problema lá, e depois nós voltamos para lá. Quantas pessoas saíram do problema, começaram a andar novamente, e você se anima, glória a Deus. Daqui a pouco você volta, a pessoa voltou para a estaca zero. Ele lembrou da maca que estava lá atrás. Então pegue a tua maca, leva contigo, porque toda vez que você olhar para ela, você vai lembrar do milagre que Jesus realizou. Toda vez que você olhar essa maca, você vai ver o estado em que estava e o estado que se encontra hoje e quem realizou isso. Então vais e não peques mais, foi a quarta ordem imperativa. E em Jeremias 29:11 diz assim, o Senhor falando, receba essa palavra, amado. Leva essa palavra durante esses 354 dias que faltam nesse ano, leva para a tua vida, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Não importa a sua frustração, não importa o que ficou para trás, não importa quanto tempo as coisas ficaram paralisadas na sua vida. O Marcelo, no início do culto aqui, ele disse assim, ó, Jesus está aqui nesse lugar. Quem lembra disso? E ele disse outra coisa, Jesus está dentro de nós. Você lembra disso? Através do Espírito Santo, Jesus habita em você, e Ele não te deixará prostrado. Se levante, ande em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra. Está tão bom sem aquele relógio ali. Mas amém. Quero orar com você, querido. Se você se identificou com alguma dessas situações mencionadas aqui, participe dessa oração. Aí mesmo no seu lugar, não precisa vir aqui à frente não. Mas concorde com ela. Amém?